Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando agora mais uma live de comunicação, mais uma live de marketing, de posicionamento. Meu nome é Daniel Brunet, eu estou muito feliz de estar aqui cumprindo o meu propósito, que é compartilhar conhecimento. E hoje eu vou falar sobre como falar em público, porque essa é uma questão para muitas pessoas. Muitas pessoas têm dificuldade de falar em público. Boa noite para você que está chegando. Vai me dizendo de qual cidade você está, de qual bairro. Se você está fora do Brasil, me diz de qual país você está acompanhando a live de hoje. Hoje eu vou receber o Cleiton Pinheiro aqui, que é uma participação super especial da imersão A Chave de Ouro, que vai acontecer daqui a 8 dias, em Alphaville, São Paulo, dias 4, 5 e 6. Ó, temos gente aqui de Uberlândia, tem pessoas de Campinas, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Tô aqui tomando meu chá. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que legal. Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Então a pergunta que eu já quero começar para que você interaja aqui comigo é: você quer falar em público? Sim ou não? Coloque aqui nos comentários. Sim ou não? Ubá, Minas Gerais, um abraço para todo o povo mineiro. Salvador, Bahia. Temos pessoas aí do Brasil inteiro, ó. Sarandi, Rio Grande do Sul. Macaé, no Rio de Janeiro. Então, de norte a sul, estamos representados aqui na live de hoje. Nova Iguaçu, mais uma pessoa da Baixada Fluminense. Sejam todos muito bem-vindos. Tô aqui vendo muitos sims, pessoas que querem falar em público, pessoas que querem se comunicar. Ontem eu falei sobre como vender uma palestra. E hoje eu estou aqui sobre como falar em público. São assuntos completamente ligados. Jundiaí, São Paulo, Cuiabá, no Mato Grosso, Itanhaém. Qual é, Johnny, qual é o estado da sua cidade? A Polly está dizendo que ela precisa falar em público. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Como vai falar em público? Quais são os problemas que acontecem quando alguém vai falar em público? Frieza nas mãos, tremedeira. Feira de Santana. Lapa está precisando de pessoas como você. Que bom, fico feliz em saber. Estou aqui cumprindo o meu propósito e fico feliz em saber que mais pessoas confiam, acreditam e querem se desenvolver. O João botou aqui no litoral de São Paulo, que legal. Então vamos lá, vamos colocar aqui o Cleiton Pinheiro. Tá. Minha comunicação é assertiva. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, o Cleiton está entrando. Entrou. Que maravilha. Boa noite, Cleiton. Que prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é meu, a honra é minha. Amém. Que bom, que bom. Hoje vamos falar sobre como falar em público. Esse é um desafio que eu já enfrentei, você já enfrentou. Hoje a gente consegue falar em público de improviso, treinando, e as pessoas querem aprender como fazer isso. E você é um cara que é especialista em gestão de pessoas e gestão de emoções. E falar em público tem muito a ver com emoções. Essa também é a sua opinião, Cleiton? O falar em público chega a se tornar até o maior medo de algumas pessoas, né? Até mesmo a pessoa tem mais medo de falar em público do que de morrer. Isso é comprovado. Porque falar em público, ele tem uma ligação com a exposição. E a exposição é algo que as pessoas não lidam bem. Então, nem todo mundo gosta de ficar exposto. E quando você precisa falar em público, você está exposto. Então, exemplo, se você teve uma exposição lá na sua infância, lá que seja na sua escola, uma simples pergunta que uma professora fez e você não soube responder e de repente os amiguinhos começaram a rir de você. Pronto, você ficou exposto, aquilo pode ter te causado um trauma e você carrega aquilo para o resto da vida. Então, toda vez que você precisa ficar exposto, emocionalmente é muito difícil. E aí, daí você entende por que muitas pessoas têm medo de falar em público. Não é o medo de falar, mas é a exposição, é o fato de você estar ali numa linha de frente, exposta, vulnerável,
em uma determinada situação. Então, sim, tem uma ligação emocional muito forte. Cleiton, eu sou um estudioso do comportamento humano, né, dos assuntos que estão em volta da psicologia. E você é um especialista nesse tema. Quando você fala de gestão de emoções, né, você é esse especialista porque você se preparou, estudou e continua estudando e continua crescendo. E quando a gente começa a entender sobre comportamento humano, psicologia, a gente logo vai falar de traumas. E tem muitos traumas que criam esse medo da exposição. Por exemplo, na imersão à chave de ouro, tem pessoas que chegam lá e elas destravam, e depois que elas destravam o falar em público, se comunicar, se posicionar, elas revelam que o medo delas vinha da infância. Porque às vezes ela viu do pai, da mãe, de uma professora, uma frase, uma sentença que não deveria ter sido dito, como cala a boca que você não pode falar. Não é a hora da criança falar. Criança não fala na frente de adulto. Então a pessoa cresce com esse medo de falar em público porque essa voz lá da infância continua ressoando. Você percebe isso também nos atendimentos que você faz, nas mentorias que você dá? Sim, o que você trouxe, né, sobre essa situação que um pai chega e fala, filho, ó, cala a boca, que, exemplo, é muito comum, né? Tem os adultos conversando, você fala alguma coisa e seu pai te chama atenção, cala a boca, você é criança. Isso aqui é conversa para adulto, é muito comum essa frase. Essa conversa para adulto, dependendo do impacto emocional, porque olha só, numa situação como essa, a criança estava exposta, trouxe um impacto emocional, porque ela foi chamada a atenção na frente de tios ou de adultos, independente de quem seja, e sim, ela pode ali desenvolver um trauma, começar ali um gatilho, uma ferida. E aí, olha que interessante, quem falou foi o pai ou a mãe. O pai e a mãe representam uma autoridade. Então isso quer dizer o seguinte, toda vez que essa pessoa ela estiver diante de uma autoridade, que ela entende que é uma autoridade, que ela respeita como autoridade, ela vai ter dificuldade de se posicionar. Então, por isso que é muito comum pessoas terem dificuldade de falar com o seu líder, dificuldade de falar com pessoas, exemplo, com o seu pastor, com pessoas que ela entende que é uma autoridade. Por quê? Porque ela aprendeu que ela não, aquilo ali é uma conversa de adulto, e a conversa de adulto representa para ela uma conversa de pessoas que têm autoridade. Então, isso torna ela, por causa do trauma que ela carrega, ela vai ter dificuldade de posicionamento. Consequentemente, é, 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 desenvolve-se também ali, pode ser uma necessidade de aceitação. Essa necessidade de aceitação também é outra coisa que complica. Por quê? Uma vez que você desenvolve necessidade de aceitação de alguém, a sua vida começa a girar em torno dessa pessoa. Então, o exemplo, falar em público. Meu Deus, vai que meu pai me vê aqui falando em público. Vai que eu falo errado e meu pai fica sabendo. Porque o exemplo, ao desenvolver necessidade de aceitação dele. O seu mundo gira em torno dessa pessoa. Então, tudo isso é consequência de um trauma, de algo que você passou ali na infância. E muitas vezes seu pai e sua mãe nem tinham noção disso, porque eles não fizeram isso de propósito. Foi simplesmente, é comum, olha, é conversa de adulto, não se mete. Então, já que é conversa de adulto, toda vez que você estiver diante de pessoas que você entende que tem autoridade, você não consegue se posicionar. Muito interessante, esse é um ponto. Eu já vi algumas pessoas reagindo. Você que está nos acompanhando, se o que está sendo falado até aqui já fez sentido para você, se você entende ou identificou um desses gatilhos, se você identificou um trauma, um possível trauma, coloca o emoji da flecha, para a gente saber que você está pegando o conteúdo, está entendendo que a gente está falando contigo, tá? Se está fazendo sentido, coloca o emoji da flecha. Cleiton, nós tivemos já duas perguntas aqui ao vivo, e aliás, você que está nos acompanhando, se quiser, mande a sua pergunta que a gente vai responder. Uma é do Gustavo e ele fala sobre, ele já palestra, ele já tem as apresentações dele, ele sente um nervosismo, mas depois passa. Aí ele pergunta se isso é normal. E uma outra pessoa comentou aqui pedindo para que a gente fale do nervosismo extremo. E eu queria te ouvir sobre isso. Sobre a primeira pergunta do nervosismo. É normal? Não vai ser normal no dia que ele não sentir. Por quê? Porque no dia que ele não sentir, então quer dizer que aquilo não mexe mais com ele. Cleiton, você quando vai fazer um treinamento, você fica nervoso? Fico. Toda vez que eu vou ministrar a palavra, a mão fica gelada, dá um frio na barriga. É muito comum, às vezes, eu chego no culto de manhã, vou ministrar, e aí a Luciana pega na minha mão está gelada. Ela olha assim, eu tô nervoso. E quando eu tô nervoso, eu começo a abrir a boca, a bocejar, entendeu? E ela, meu, você tá com sono? Não, não é sono, é porque eu tô nervoso.
Então, assim, nunca me preocupei com isso, porque talvez eu vá me preocupar no dia que eu chegar para fazer algo, uma palestra, um treinamento, ou até mesmo ministrar a palavra, e eu não ficar nervoso. Se eu não ficar nervoso é porque talvez aquilo já não mexa mais comigo. Nervosismo é normal, e é normal do jeito que nem ele mesmo trouxe. Depois eu começo e vai embora. Uma coisa importante sobre palestrar, sobre treinamento. Primeira coisa, ninguém sabe que você está nervoso até você falar. Então, a partir do momento que você falou que você está nervoso, as pessoas começam a perceber que você ficou nervoso. Aí começa a perceber que você está gaguejando, começa a perceber que você está gesticulando muito a mão, que você está escondendo a sua mão, uma série de coisas depois que você verbaliza aquilo. Então, isso é importante. As pessoas não sabem como você está por dentro. Elas só sabem a partir do momento que você verbaliza. Entendeu? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse nervosismo é normal para todo mundo. Então, independente de quanto tempo você faça isso, você sempre vai ter aquele receio, porque até você subir para começar um treinamento, ou que você até você subir para começar a ministrar, até você fazer a leitura das pessoas que estão ali, esse nervosismo é normal. Depois que você faz essa leitura, repare, você começa já a ficar mais tranquilo. Você já entendeu, você Uhum. já entendi quem está interagindo, quem não está, quem está prestando Uhum. atenção, quem não está, tudo isso. Então, isso daí é normal. A segunda pergunta foi? Do nervosismo extremo. Pediu para comentar sobre isso, né? Como É, lidar com isso? para você lidar com o que vai te ajudar no nervosismo extremo é o autoquestionamento. Então, são perguntas simples. Espera aí, ficar nervoso é normal? É, ok. Ficar nervoso da maneira como eu estou vai me ajudar? Não. Por que eu estou tão nervoso? Eu vou falar de um tema que eu conheço, eu vou falar de um tema que eu me preparei, eu vou falar de um tema que eu estudei, eu vou falar para pessoas que querem me ouvir, que pagaram para me ouvir. Por que esse nervosismo extremo? Então, esse autoquestionamento, ele vai trazer uma tranquilidade para você. É um autoquestionamento simples. É só você, literalmente, fazer a leitura do cenário. Espera aí, eu vou falar de algo que eu não conheço? É mais ou menos assim, é como se você me chamasse e aí é um tema que eu não conheço. Aí sim, eu posso ficar nervoso porque eu não sei qual é a pergunta que o Daniel vai fazer. Não, mas o Daniel me convidou para uma live e ele vai falar sobre a questão de falar em público relacionado às emoções. É algo que eu já faço. Então eu posso me questionar nesse momento e aí eu consigo ficar mais calmo e mais tranquilo. Muito bom. Para que a gente torne essa live uma aula em que as pessoas possam aprender algo, né? Porque uma coisa é você receber um conhecimento, que é muito importante, outra coisa é orientações para colocar em prática. Então, eu quero trazer algumas lições e dicas para que você fale em público. E eu vou pedir que o Cleiton, depois, fale sobre como enfrentar os traumas, como se curar, para que você possa falar em público. Porque falar em público está ligado a emoções. Eu vi aqui que subiu um comentário, quando dá um branco, né, um apagão no meio da palestra. Né? Isso tem a ver com o que eu quero falar para você. Você precisa dominar o seu assunto. Não dá para falar sobre aquilo que você não sabe, sobre aquilo que você não está estudando. Então, realmente, se alguém me chama para falar, vamos falar sobre inteligência matemática, eu falei, acho que eu não sou a pessoa mais adequada. Mas é uma grande oportunidade. Mas eu não domino esse assunto. Eu vou passar vergonha, né? Eu sou da área de humanas. A gente geralmente escolhe humanas porque a gente não gosta de fazer conta. Ainda que eu tenha estudado e desenvolvido a habilidade de fazer conta, não é a minha praia. A minha praia é comunicação. Então, falar sobre o seu assunto é fundamental. E eu estou sempre batendo nessa tecla aqui. Quando eu falo de marketing de posicionamento, quando eu falo de comunicação, eu falo, você tem uma mensagem, precisa preparar a sua mensagem e falar sobre ela todo dia. Todo dia, todo dia. Então, na medida que você fica íntimo do seu conteúdo e você está estudando, olha, os meus livros, né? Eu tenho livros de muitos assuntos, mas a maior parte deles é sobre comunicação. Eu estou sempre estudando esse assunto, eu estou sempre vendo conteúdo na internet sobre comunicação, porque eu quero aprender mais e mais. Eu quero ver se tem algo que eu posso adaptar para a minha mensagem. Então, dominar o seu assunto é fundamental. Deu branco. Aí eu vou te dar a segunda dica. Se deu um branco, você precisa ter um roteiro. Eu não sei como você vai se organizar para fazer a sua palestra. Tem pessoas que vão ter ali
a palestra inteira escrita e elas vão ficar olhando. Não é o ideal, mas tem pessoas que só conseguem fazer assim. Eu, Daniel, consigo me organizar com bullet points, que são temas, assuntos. Então eu sei que eu tenho o primeiro assunto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E às vezes, se eu me perder, eu olho ali para o meu rascunho, está na minha mão, e falo, agora é hora de falar sobre isso. Isso te ajuda a contornar esse apagão que pode dar por conta do nervosismo, por conta de uma descontração. Às vezes você está falando, algo te distrai, né, por causa de uma distração. Algo passa na sua frente, você, e o que eu estava falando? Pode acontecer, mas se você tem um roteiro, você ensaiou esse roteiro, rapidamente, quando você olhar para a sua anotação, você vai saber, eu estou nessa parte, e você retoma. E uma dica, né? Vou dar uma terceira dica aqui. Se você sofreu um apagão na hora que você está falando, aliás, isso acontece com você? Quem aqui já falou em público? Já teve? Ou então numa conversa. Você está numa conversa e esqueci o que eu estava falando. Quem já passou por isso, coloca sim ou não nos comentários para eu saber. Mas a minha dica é a seguinte. A minha dica é, use esse momento para fazer uma interação com a plateia. Você se perdeu? Aí você para e fala assim, vem cá, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem aqui está pegando? Levanta a mão. Esse é o momento em que as pessoas estão respondendo a sua pergunta, você vai lá e olha a sua anotação. Aí você fala, é o ponto que eu tenho que retomar esse aqui. Eu me distraí, né? E agora eu vou voltar. Então, para que as pessoas não percebam que você... outra coisa, nunca fale, gente, eu esqueci o que eu ia falar. Nunca faça uma coisa dessa. Use a técnica da interação. E aí, quem está gostando? Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você gostou? Você está entendendo o que ele está falando? Aí a pessoa, nesse momento que elas estão interagindo, você vai lá e retoma o ponto que você se perdeu. Faz sentido para você? Coloca o emoji da flecha aí que eu quero saber. E Cleiton, vamos lá, me dá uma dica, né, sobre como as pessoas podem enfrentar esse trauma e curar esse trauma de falar em público. Primeira coisa, para você curar um trauma, uma ferida, você precisa identificar que ele te acompanha, que ele faz parte. Você só vai tratar, você só vai curar aquilo que você identifica. Depois que você identifica, você tem que aceitar realmente que ele te prejudica. E é justamente quando você aceita que você fica inconformado e você vai lá e resolve. Então, exemplo, dependendo do trauma que você carrega, você vai precisar de uma ajuda de um especialista. Mas a maioria das pessoas, através do autoconhecimento, através de uma autorreflexão, ela consegue. Então, exemplo, o autoquestionamento vai te ajudar. Eu lembrei que realmente essa questão da exposição, Cleiton, lá na época do prezinho, eu lembro os alunos, os amiguinhos tirando sarro de mim e tal, e desde então eu fico, eu não consigo me expor, eu não consigo falar em público. Como que você sabe se você tem uma exposição? É muito simples. Vamos supor, se você tiver que fazer agora um treinamento, você tivesse que falar em público agora. Aí você fala, não, eu não quero. Peraí, você lembra do quê? Por que você não quer? Qual é o seu maior medo? O que vem na sua mente? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Não, Cleiton, e se as pessoas darem risada? Beleza. Quem foi que riu de você? Aí aqui você começa a lembrar, entendeu? Aí é uma coisa importante aqui quando a gente fala sobre crenças e traumas. Espera aí. Esse trauma ele entrou quando? Ele entrou em 2008, um exemplo. Peraí, nós estamos em 2024. Em 2008 você não tinha a habilidade que você tem hoje. Em 2008 você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Você não tinha a maturidade que você tem hoje. Então não adianta você querer carregar algo lá de 2008 e achar que hoje vai acontecer de novo. É igual erros que você cometeu há 10 anos atrás, mas você não tinha experiência que você tem hoje. Se você tiver que fazer hoje, você vai fazer diferente. Entendeu? Então, o que vai te ajudar você se libertar disso? É muita autorreflexão. É você olhar o cenário atual, é você olhar o que está acontecendo e falar assim, poxa, hoje eu sou outra pessoa. Exemplo, em 2008, lá, quando você traumatizou, você não conhecia o Daniel. O Daniel te ajudou, o Daniel te desbloqueou, o Daniel te deu uma direção, então hoje você consegue. Entendeu? Agora tem também uma coisa aqui, já assim, pegando um pouco mais pesado. Uma coisa é você identificar, você sabe onde tudo começou, tal. E outra coisa é você ficar contando história e não querer se libertar disso. Entendeu? Então, isso aqui é importante. É você se libertar disso. Você tomar a decisão, olha, não quero mais isso. Eu vou resolver porque eu preciso, já entendi que faz parte do meu propósito. Eu quero comunicar com as pessoas, eu quero fazer a diferença. Igual eu era uma pessoa introvertida.
A última coisa que eu queria era estar falando aqui numa live. A última coisa que eu queria era estar realizando um treinamento. Quando eu entendi que a introversão ela ia me afastar do meu propósito, porque dentro do meu propósito, do meu chamado, falar em público era uma das coisas que eu precisava fazer, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu vou superar isso, ou então eu vou continuar contando desculpa, contando historinha e não vou cumprir meu propósito. O que eu fiz? Superei a introversão, continuo sendo introvertido, só que quando eu preciso dar um treinamento, quando eu preciso fazer uma live, a introversão não me paralisa, ela não me bloqueia. Eu vou lá e faço. Excelente. Ó, olha o que o Cleiton está falando para a gente. Primeiro, você tem que identificar. Você nunca vai tratar nada daquilo que você não reconhece que existe. Você identificou o trauma, o problema. Ah, é no momento que me convidam que eu começo a tremer. Por quê? Aí você começa a pensar, eu sou outra pessoa hoje, calma, eu não sou mais aquela pessoa frágil, indecisa, insegura. Você já aprendeu, o conhecimento, ele entra na gente para preencher esse vazio que a insegurança mora. Então, quando você se enche de conhecimento, não existe espaço para insegurança, porque o conhecimento expulsa a insegurança. Então, identificou o problema? Enfrenta o problema. Enfrenta. Tem muita gente, Cleiton, que acha que vai receber uma pílula mágica, um remédio que vai curar isso. Nós vivemos uma sociedade que as pessoas estão cada vez mais querendo soluções fáceis. Mas me dá um tratamento rápido. Sabe qual é o remédio para isso? O remédio para isso é decisão. O Cleiton falou agora, quando ele percebeu que falar em público fazia parte do propósito dele, ele começou a se preparar para isso. Então ele tomou uma decisão de enfrentar, treinar e começar a falar. Se você não tomar essa decisão, você vai continuar parado no mesmo lugar de sempre, olhando as pessoas menos capacitadas do que você, falando, se articulando, crescendo nas redes, e você vai ficar lamentando. Vai começar a colocar culpa nos outros. Porque o fulano não me ajuda. Porque eu não nasci com dom. Não existe dom para comunicação. Embora algumas pessoas tenham uma habilidade natural, comunicação é um conjunto de técnicas e ações. Isso a gente aprende. Identificou? Enfrentou? Aí aqui vem o meu complemento. Começa a estudar e a treinar. Estudar o seu conteúdo, estudar como que você fala. Começa a ver pessoas que estão fazendo live, que estão se apresentando em público. Se você vai numa igreja, por exemplo, você tem uma oportunidade de 2 vezes por semana ver alguém falando em público. Como é que essa pessoa para falar? Ela anda muito? Ela gesticula muito? Começa a olhar. Aí chega em casa, treina em frente do espelho. Começa a falar sozinho para o espelho. E treinar o seu movimento. E treinar a sua fala. Porque é treinando que você vai se acostumar com a ação de falar, com o ato de falar, e vai começar a falar bem em público. Na primeira vez talvez seja difícil. Na segunda vez ainda vai ser ruim. Mas a partir da terceira você começa a se acostumar. O nervosismo você começa a controlar. E aí você vai enfrentando o medo de falar em público. Eu tenho mais um ponto para falar, que eu acho importante, mas antes eu quero responder uma pergunta e eu quero a sua colaboração na resposta também. Perguntaram aqui, pode fazer piada no meio de uma palestra? Eu vou dar uma explicação. Se a piada ela tem a ver com o momento, vale a pena. Por quê? A piada, ela gera na plateia, em quem está ouvindo, uma descarga de alegria. E quando isso acontece, o corpo da gente se prepara para gravar uma informação que vem na sequência. Então, é até uma técnica de comunicação e é uma estratégia. Se eu usar aqui uma fala, uma piada que vai fazer as pessoas rirem, na sequência, elas vão gravar tudo que eu estou falando. Então, vale a pena, sim, desde que a piada tenha a ver com o seu assunto. Você não pode desviar o seu assunto para contar uma piada nada a ver. As pessoas não vão entender, vai ficar ruim. Agora, se tem a ver, você faz. O Cleiton pode falar sobre isso, porque a gente já conversou muito sobre essa questão, né, de fazer um comentário, fazer as pessoas rirem. Como é que você, um ex-introvertido, tratou isso e hoje você usa muito bem a técnica da piada, do bom humor nos seus treinamentos, na sua mentoria e nos seus discursos. E até nas pregações também. A piada, vamos dizer assim, é aquele momento que você deixa o ambiente mais leve, você conecta com a pessoa. É como você falou, tem que ser coerente ao tema, tem que ser coerente com o que você está falando, com a situação. Então, a piada é importante no sentido da conexão.
Quando você está dando um treinamento, uma palestra, você conseguiu trazer algo engraçado, que você fez as pessoas sorrirem, elas vão se conectar mais rápido a você. Entendeu? É diferente de você... você vai no stand-up, você vai lá para rir. Não, você foi para um treinamento onde você está aprendendo e você ainda conseguiu tirar um sorriso, um riso das pessoas, elas vão gostar, vai se tornar mais leve, ela vai sair dali com o sentimento de, olha, aprendi, foi agradável. Então, isso aqui é importante. Mas como você trouxe muito bem, você precisa ser coerente, você precisa fazer a leitura, você precisa saber se é o momento. Exemplo, você está falando de um assunto sério, algo que está ali, as pessoas estão impactadas, as pessoas estão emotivas, aí do nada você traz uma piada. Você quebrou, você cortou o clima. Entendeu? Então, o que é importante quando você está falando em público? E eu acho que isso, tudo que é relacionado a pessoas, isso daqui é importante. É a sensibilidade. Gente, eu estou falando em público, eu estou aqui olhando, observando a minha plateia. Eu estou dando um treinamento, eu estou observando aqui os meus alunos. Se eles estão interagindo ou não, essa sensibilidade para poder olhar, ela é fundamental. Por quê? Porque às vezes você pega uma pessoa que você percebe que ela não conectou, você vai ali já direcionar para ela. Você pega uma pessoa que ela está interagindo, você pode falar ali com ela também. Então, o que é importante? Você está fazendo a leitura das pessoas. Entendeu? Se as pessoas estão... Se o que você está falando está prendendo atenção, se as pessoas estão interagindo, essa sensibilidade de observar as pessoas à sua frente, ela é fundamental quando a gente fala de falar em público. Outra coisa, o roteiro é importante, ele é fundamental, para você não se perder. Mas tem que tomar um cuidado, porque você também não pode pegar o roteiro e falar, não, vou seguir o roteiro à risca, daqui até o final. E não parou para se preocupar se as pessoas estavam entendendo. Por quê? Quando você tem uma sensibilidade, você olha e fala assim, esse tema aqui eu preciso explorar mais porque teve uma interação. Esse daqui eu vou acelerar mais porque eu percebi que o pessoal não conectou muito. Vou seguir o roteiro, mas com uma sensibilidade de quais são os pontos que, tem a necessidade. Eu trouxe um tema que as pessoas, eu percebi que tinham mais dúvidas. Vou explorar isso aqui um pouco. Não vou deixar de compartilhar os outros, mas a sensibilidade de fazer a leitura certa, isso aqui é fundamental. Excelente. E a sensibilidade é algo que você pode ir treinando. Como a gente sabe, o corpo fala. A linguagem não verbal, ou seja, aquela que não é falada, né? Aquela em que você não usa palavras, ela comunica muita coisa. Se você está diante de uma plateia, você está falando, e as pessoas estão de braço cruzado, elas estão te mandando uma mensagem. Ou elas não estão entendendo, tá todo mundo franzindo a testa assim, ó, com aquela cara de mal-humorado. Ou elas não estão entendendo, ou elas não estão gostando do que você está falando. Então, faz parte de você ler, faz parte do sucesso da sua palestra, você ler a plateia, entender como eles estão reagindo e conduzir. Aí você usa o que o Cleiton falou. Essa parte aqui eu vou acelerar porque não pegou. Vou tentar um outro assunto. Né? Então, você só vai conseguir fazer isso quando você entende o que você pode falar e quando você tem a sensibilidade de olhar para o público. O que eu quero falar, para finalizar aqui, a gente já está encaminhando para o final da live, sobre repertório. Você precisa ter repertório. O que é isso? Muitos temas dentro do seu assunto. Quando eu escrevi o livro Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, que é sobre a estratégia de comunicação de Jesus, eu passei 3 anos lendo a Bíblia e estudando Jesus como um comunicador. Por que ele falava contando histórias? Por que ele decidiu começar a falar em Cafarnaum se ele nasceu em Belém e era de Nazaré? Por que não foi em Jerusalém? Então, quando eu comecei a estudar, eu vou bater sempre nesse ponto, estudar, porque o sucesso não cai do céu, é uma construção. E um dos degraus da escada do sucesso é o estudo, é o conhecimento. Então, quando eu comecei a estudar a comunicação de Jesus para escrever o livro, eu ganhei repertório. Então, se por acaso eu tiver numa palestra e deu um branco, esqueci o que eu estava falando, eu puxo na minha gaveta do repertório. Não, mas eu conheço aquela história de Jesus que teve comunicação. Eu falo de comunicação, estou palestrando sobre isso, eu trago esse assunto para cá. Então é fundamental você ter repertório para você falar em público. Cleiton, você quer acrescentar alguma coisa? Aliás, vou te fazer uma pergunta. Você já começou a preparar o que você vai falar em público na imersão A Chave de Ouro, que vai ser agora dia 4, 5 e 6 de abril em Alphaville, São Paulo? Já comecei a preparar e
Aqueles que estiverem presentes, com certeza vão se surpreender com o que vai ser compartilhado. Sobre repertório que você falou, muitas vezes a pessoa pode se questionar e falar assim, eu não tenho repertório. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, todos temos repertório. Todos temos uma história para contar, todos temos algo a ser compartilhado. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então, todo mundo tem algo, sim, que possa ser compartilhado e que vai fazer a diferença e vai ajudar outras pessoas. A diferença é saber contar histórias. O storytelling é fundamental. Então, se eu puder dar um conselho para vocês aqui que sabem que precisam falar em público, que dentro do seu propósito você vai falar em público, aprenda a contar histórias. Porque contar histórias da maneira certa é fundamental. Não, e é exatamente isso que as pessoas vão aprender na imersão A Chave de Ouro. Faltam 8 dias. Se você tem a oportunidade, se a sua agenda não está cheia nesse dia, você precisa estar com a gente, que além do Cleiton Pinheiro, a gente vai ter a doutora Érica Belon e o meu irmão Tiago Brunet. Todo mundo falando sobre comunicação, sobre como influenciar pessoas, como falar com sabedoria, como contar histórias. Essa é uma das aulas que a gente tem na imersão A Chave de Ouro. É uma aula de storytelling para você aprender a contar histórias e contar a sua história. Porque isso é que vai conectar com as pessoas. Tem gente que fala assim, não, mas a minha história é triste. Não, você não sabe contar a sua história. Porque se você está de pé hoje, essa tristeza que você alega, ela foi um degrau que te trouxe até aqui. Você certamente começou a superar isso e você pode usar isso para falar para as pessoas. Se você parar para reparar em todos os filmes, eles têm altos e baixos. Tem um momento em que o personagem está triste, está desanimado, acha que vai morrer, está abandonado. Esse momento lá de baixo, lá no fundo do poço, todos nós temos. Só que a gente aprende a dar a volta por cima. A gente supera. E é isso que você tem que começar a contar. E eu vou te ensinar as técnicas para você não errar no seu discurso, para você não errar no seu storytelling. Você vai falar de uma forma que as pessoas vão querer parar para te ouvir. Você vai começar a contar histórias, as pessoas vão compartilhar nas redes sociais. Porque é assim que você vai começar a crescer e começar a aumentar a sua audiência e começar a influenciar mais pessoas. A Ana perguntou aqui se é só presencial. É só presencial, tá? Essa é a 5ª turma. Acompanhando aqui a live, tem algumas pessoas da minha equipe, a Val, o Diego, a Carol. Se você quer participar, se você tem vontade, não, Daniel, eu tomei a decisão. Eu quero realmente subir de nível, eu quero começar a me posicionar da forma certa. Digita quero nos comentários, que a gente vai entrar em contato com você e vai te explicar como você pode participar da imersão A Chave de Ouro. O fundamental é você entender que é necessário investir em você. Porque o que você aprendeu até aqui te trouxe ao ponto que você está. Se você não tiver mais conhecimento, você não consegue subir de nível. Daniel, mas por que eu preciso aprender a me posicionar e a falar em público? Simples. Simples. As pessoas que se comunicam bem são boas amigas, têm amizades. Por quê? Elas conseguem ouvir, falar e aconselhar. As pessoas que falam bem, elas se destacam no trabalho. Então, a chance que elas têm de ser promovidas é porque elas conseguem se posicionar. Tem muita gente que faz uma leitura assim, fulano sabe se vender, por isso que ele foi promovido. Mas por que a gente olha negativamente para o fulano que sabe se vender? Ele sabe falar do que ele faz? Ele sabe apresentar o trabalho dele? Ele toma a iniciativa para falar em público, para liderar? Então ele sabe se comunicar bem. Você tem que começar a entender que essas técnicas vão te ajudar a passar de fase. E que a chave de ouro é a chave que vai abrir a porta do próximo nível. Então, se você decidiu, falou assim, não, chega de perder oportunidade porque eu não sei o que falar. Porque tem muitas pessoas, né, Cleiton, que infelizmente estão encostadas no trabalho, na vida, que às vezes não conseguem se relacionar com outras pessoas porque elas não sabem falar, elas não sabem se relacionar, elas fazem networking da forma errada. Network é uma das palavras do momento. Vou fazer um network, vou pegar o contato. Não é só pegar o contato, não. É apresentar a sua marca pessoal. É fazer com que as pessoas entendam quem você é, o que você faz e para onde você está indo. É aí que elas vão te seguir. Agora, se você não organizar a sua comunicação, isso não vai acontecer. Eu bato nessa tecla também. Existe um tesouro dentro de você. Esse tesouro é a sua história. São as experiências que Deus permitiu que você vivesse. São os fundos do poço que você passou e de lá saiu. É isso que você precisa contar. Agora, se você não contar para as pessoas, o tesouro que tem dentro de você vai ser como aquele baú
que está lá no fundo do mar, ninguém sabe que existe, não tem valor nenhum. Para que a sua história tenha valor, para que o que você sabe tenha valor e transborde sobre as pessoas, você precisa aprender a se comunicar. E é isso que vai acontecer na imersão A Chave de Ouro, 4, 5 e 6 de abril, em Alphaville, São Paulo. Vou estar lá te compartilhando conhecimento sobre branding, sobre storytelling, sobre comunicação estratégica e sobre vendas. Vendas. Se você vende algum produto, se você vende algum serviço, você tem que comunicar. Você tem que mostrar para as pessoas qual é a vantagem. Por que elas vão comprar de você? Ah, Daniel, mas eu não consigo vender. Tem que aprender. Porque é assim que você vai fazer renda. E a comunicação vai te ajudar a potencializar. Você precisa usar o poder da comunicação para potencializar o seu negócio. Tudo isso você vai aprender na imersão A Chave de Ouro, 4, 5 e 6 de abril. Faltam 8 dias em Alphaville, São Paulo. Digita quero nos comentários. Minha equipe entra em contato com você. O link, ele está na minha bio, ele está nos meus stories. E para você participar, você pode parcelar em até 12 vezes. É uma condição super especial. 12 vezes de R$ 401. Então você precisa investir em você. Porque o investimento em conhecimento é o que vai te fazer subir de nível. O investimento em conhecimento é que vai te levar para a próxima fase. Não adianta ficar, não, eu vou tentar. Não é tentar, não. Não é tentar, não. É entrar na imersão, é absorver esse conhecimento e começar a praticar. Começa a praticar as técnicas que você vai aprender e as portas vão começar a se abrir. Concorda, Cleiton? Concordo plenamente. E eu acho que chegou a hora da pessoa parar de se esconder atrás de crenças, de traumas, disso, daquilo, de contar a história, ficar dando desculpa e começar realmente a fazer o que é preciso. Então não tem como você crescer, não tem como você avançar se você não pagar o preço, se você não der a cara, se você não for para cima, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte: existem fases da vida que não se trata do que você quer fazer, e sim do que é preciso ser feito. Então, se você quer avançar, se você quer crescer, faça o que precisa ser feito, entendeu? Saia dessa fase de só fazer o que você gosta. Hoje eu faço o que precisa ser feito para amanhã eu fazer só aquilo que eu gosto. Geralmente essa é a ordem, e não o contrário. Eu vou corroborar com um testemunho que o Cleiton deu, né, que quando ele entendeu que precisava falar em público para cumprir o propósito dele. Né? Eu também passei por isso. A minha vida, a minha trajetória profissional foi como repórter de jornal. Trabalhei cerca de 20 anos como repórter. Chegou um período da vida que eu percebi que a audiência estava migrando para as redes sociais e que só escrever não era mais suficiente. Para as pessoas conhecerem as minhas histórias, eu tinha que começar a gravar vídeo. Então eu falei, não, eu vou fazer isso. Eu venci o meu medo, porque eu não fui treinado para gravar vídeo. Eu me formei na faculdade para ser um escritor, um repórter, e não para falar em vídeo, mas eu comecei a treinar. E hoje, né, eu deixei o jornal, acho que já tem 5 anos, hoje eu vivo do conhecimento por meio da internet. Então, se você quer ter uma trajetória, se você quer viver do seu conhecimento, daquilo que você sabe, se você quer ensinar as pessoas e ser pago por isso, se você quer ser sustentado pelo seu conhecimento, você tem que falar em público, você tem que saber como construir a sua comunicação estratégica, como percorrer a jornada da influência, que é o que a gente tem feito. Eu, Cleiton, doutora Érica Belon, que vai participar também como palestrante da imersão, e o meu irmão Tiago Brunet. Então, se você quer aprender com a gente, para que você possa ter esse futuro, não, Daniel, eu estou decidido, eu quero viver do meu conhecimento, eu quero usar a internet para vender mais. Você que é empreendedor, você que é do ramo de saúde e beleza, de estética, você que é dentista, você que é arquiteto, você tem serviço, você tem produto para vender, você precisa aprender a se comunicar. Você precisa pegar a chave de ouro, abrir a porta da próxima fase e começar a entregar a sua mensagem com qualidade, aumentar a sua audiência, aprender a construir os seus produtos, aprender a vender, aprender a abrir portas para você viver o sonho que você tanto deseja. Então, nós temos um compromisso e um encontro marcado. Dia 4, dia 5 e dia 6 de abril em Alphaville, São Paulo. Se você tem vontade, coloca o emoji da flecha que a gente entra em contato com você. Se você gostou dessa live, deixa seu aplauso, seu like, porque nós estamos aqui para compartilhar conhecimento que faz parte do nosso propósito, para que você se torne uma flecha afiada. O que é uma flecha, Daniel? Flecha é o seguinte, flecha tem direção.
Flecha não para no meio do caminho, flecha não dá ré, flecha só para no alvo. Então você tem uma mensagem, você vai em direção ao alvo, que é entregar aquilo que você sabe para as pessoas, que é dizer aos outros que existe uma direção, a direção certa. Você tem que ser aquela pessoa que aponta a direção. E uma coisa que eu incentivo, você que é uma flecha que me acompanha, que acompanha o Cleiton, para, de uma vez por todas, para de esticar a mão para pedir e começa a esticar a mão para apontar a direção. Tudo isso você vai aprender na imersão A Chave de Ouro, 4, 5 e 6 de abril, em Alphaville, São Paulo. Cleiton, considerações finais. Considerações finais. Na vida, você tem duas opções. Existem dois tipos de dores que você escolhe. A dor do crescimento ou a dor do arrependimento. Então hoje, dependendo da decisão que você tomar, você vai passar pela dor do crescimento. É um processo normal. Mas se você quiser continuar numa vida tranquila, fique tranquilo, que lá na frente você vai sentir a dor do arrependimento. E a dor do arrependimento não tem como voltar atrás. Então pague o preço hoje, sinta a dor do crescimento hoje para você ter uma vida tranquila lá na frente. E se você escolher fazer o contrário, ter uma vida tranquila hoje, lá na frente você vai ter a dor do arrependimento. Maravilha. Chegou a hora de você tomar a decisão, que não é comprar uma fórmula mágica, não é aprender a fazer um hackzinho no Instagram para ganhar seguidor. Não, não, não. É aprender a entrar e vencer na jornada da influência. Se você tem o que dizer, se você tem uma mensagem, se você tem um assunto, um tema, um produto, um serviço que vai ajudar as pessoas, aprenda a comunicar isso. E eu vou ter o maior prazer de ser seu professor nesses 3 dias. Vou pegar na sua mão e te mostrar como você vai percorrer e vencer na jornada da influência. Quem tiver alguma dúvida sobre a imersão, pode me chamar no direct que eu te respondo hoje, tá? Ou então alguém da minha equipe vai entrar em contato com você se já não estiver em contato e a gente vai se ver 4, 5 e 6 de abril em Alphaville, São Paulo. Lembrando que o link está nos meus stories e o link também está na minha bio. Cleiton, muito obrigado, sempre muito bom estar com você. Em breve estaremos juntos pessoalmente lá na imersão A Chave de Ouro. Se Deus quiser. Gente, Deus abençoe a todos e até a próxima. Uma boa noite. Eu desejo a todos saúde e paz. Tchau.